Pode chegar, pode sorrir, pode falar, pode até chorar. Bem-vindo aqui, nesse lugar. A boa nova vem prosear. Já que não dá pra te abraçar, dá pra sentir, só de ouvir e olhar. Nunca é demais esperançar. Vem com a gente, vamos prosear. Prosa espírita, uma prosa boa e fraternal. Prosa espírita, toda quinta-feira virtual. Prosa espírita, uma prosa muito especial. Prosa espírita, celebrando a vida imortal. Pode chegar, pode sorrir, pode falar, pode até chorar. Bem-vindo aqui, nesse lugar. A boa nova vem prosear. Já que não dá pra te abraçar, dá pra sentir, só de ouvir e olhar. Nunca é demais esperançar. Vem com a gente, vamos prosear. Prosa espírita, uma prosa boa e fraternal. Prosa espírita, toda quinta-feira virtual. Prosa espírita, uma prosa muito especial. Prosa espírita, celebrando a vida imortal. Celebrando a vida imortal. Celebrando a vida imortal. Prosa espírita. Linda Cacá, com essa belíssima homenagem da Cacá, nós cumprimentamos a todos aqueles que já estão sintonizados com todos nós para mais uma edição do nosso Prosa Espírita. Hoje, a edição de número 121. Borginho, te enviei o link aí, viu? Deixa a Fazenda aí, entra aí, para a gente bater um papo com o Sérgio. Um abraço para o Jorge, para a Elizabeth, Juliane, Maria Brígida, Lavínia, José Quintana, boa noite, bem-vindo, Varnaldo, Lia Valente, Rosemary, um abraço para você, para Suzana Galdino, Roberto Augusto, Vânia, Simone, Marta Silva, Sumier, Patrícia Cherce, esse sobrenome me é familiar. Luciana Pasquim, Vera, Sueli, Dirceu, Márcio Bruno, um abraço para você. Neuza, Luciana, Kleber, Aparecida Barbosa, bem-vinda lá de Ubá. Patrícia de Royos, um abraço para você. Para o Milton Fernandes, Inês, Neuza, Ronilda, Francisco, Maria Auxiliadora, o Edson Cavalcante, meu irmão Melo, um abraço para você também, para o Roberto, Francisca, Enira, Neuza, Helena, enfim, tantos corações amigos que sintonizam conosco, fazendo parte dessa grande família que é o Prosa Espírita, né? Vamos aqui a uma pequena leitura do Evangelho, antes de apresentar o nosso convidado da noite, querido amigo e irmão. Estamos ainda no capítulo 12, falando ainda sobre o duelo. Hoje é uma mensagem de Francisco Xavier.
Que opinião terão de mim, dizei-vos com frequência, se eu recuso a recuperação que me é pedida, ou se não a peço àquele que me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas aqueles que estão esclarecidos pelo fato do progresso intelectual e moral dirão que agistes de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco por uma palavra, com frequência dita ao ar ou muito inofensiva da parte de um dos vossos irmãos. Vosso orgulho se acha ferido. Respondei-lhes de maneira áspera, e daí uma provocação. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai-vos se agis como cristão. É uma boa pergunta essa. Que contas deveis à sociedade se a privais de um dos seus membros? Pensais no remorso de ter arrancado uma mulher, seu marido, a uma mãe, seu filho, aos filhos, seu pai e seu sustentáculo? Certamente aquele que ofendeu deve reparação, mas não é mais honroso para ele dá-la espontaneamente, em reconhecendo seus erros, do que expor a vida daquele que tem direitos de se lamentar? Quanto ao ofendido, convenho que algumas vezes pode se achar gravemente atingido, seja na sua pessoa, seja em relação àqueles que nos cercam. Não é só o amor próprio que está em jogo. O coração está ferido e sofre. Mas, além de ser estúpido jogar sua vida contra um miserável capaz de uma infâmia, ocorre que, em estando morto, a afronta, qualquer que seja, não existe mais? O sangue derramado não dá mais renome a um fato que, se é falso, deve cair por si mesmo e que, se é verdadeiro, deve se ocultar no silêncio? Não resta, pois, senão a satisfação da vingança saciada, a triste satisfação que frequentemente deixa desde esta vida circunstanciantes remorsos. E se é o ofendido que sucumbe, onde está a reparação? Conclui o benfeitor. Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão seus atos e suas palavras a esta máxima. Não façais aos outros o que não gostaríeis que vos fizesse. Então desaparecerão todas as causas de dissensões, e com elas as do duelo e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Pois bem, que seja para nós um momento de reflexão, essa leitura, com essa mensagem tão rica para nós. Hoje volta ao nosso Prosa Espírita o nosso querido Sérgio Tcherci, de Birigui, São José do Rio Preto, para o mundo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Daniel. Boa noite, Quincas. Boa noite a todos os nossos irmãos que carinhosamente já se achegam, nos abraçam. A internet é maravilhosa, que vai nos conectando aí por tantos estados, por tantos países. Então, uma alegria estar novamente nesse programa. Eu digo que quando eu estou no Prosa Espírita, no dia, na quinta-feira, eu já acordo diferente, viu, Quincas e Daniel? Eu já acordo pensando nesse momento onde a gente vai poder estar junto, sabendo que a doutrina ela tem me apresentado e me dado tantos presentes, e vocês aí, irmãos, que eu levo no meu coração, são esses presentes que vêm por acrescentar na nossa vida e vêm facilitar aí a nossa existência. Muito obrigado, uma boa noite. Estou aqui, viu, ó, Quincas, como trabalhador do CEP, viu, ó, olha lá, ó. Fui aí para Ibiá, ganhei minha camisetinha, falei, hoje eu não poderia deixar de utilizar minha camisetinha do CEP para demonstrar que eu também sou trabalhador dessa casa abençoada aí em Ibiá. O Kika não tem porque ele não merece ainda. Para usar essa camiseta, tem que merecer. Então, por isso que ele ainda não usa ainda, né? Mas vai chegar o momento dele.
É engraçado, né? Eu tenho, a minha esposa tem, a minha cunhada tem. Nós somos todos ligados, mas não pelo Daniel, mas pelo seu Vicente, que é bem superior, né? Eu aproveito para abraçar o meu querido Sérgio, dizendo a ele: olha, saudade tem preço, certo? E por isso você pode pagar uma passagem e vir até Monte Carmelo comer pão de queijo na minha casa. Oh, que Uma maravilha. alegria receber vocês. Mas eu gostaria, abrindo a minha parte nesta prosa de hoje, dizer uma coisa para vocês. Eu hoje estou alegre. Primeiro, porque o Elton de Mello não está conosco por uma razão muito bonita. Ele está hoje junto à sua querida Otávia, sua esposa, a mãe do Rafinha, né? Está a família toda reunida lá, Lívia, Laura, Vitor Hugo, Rafinha, todo mundo. E eu peço a eles para, em meu nome, dar um beijo na Otávia, que hoje está aniversariando. Parabéns, Otávia. Muita paz para você, muita alegria, que Jesus lhe dê força para criar o Rafinha, para estar junto com as meninas e o Vitor Hugo. Mas olha, que Jesus te dê mais muita força mesmo para tolerar o tal de Wellington, viu, minha Não é filha? fácil mesmo, não é fácil mesmo, não, viu, Quincas? Realmente, ela merece sim o nosso reconhecimento pelo coração bondoso dela, que Deus possa alcançá-la. E aqui eu quero só aproveitar aqui, muitos ainda hoje acreditam que o Elton realmente é o avô do Rafinha, mas não é, gente, ele é pai mesmo. Então, assim, só para desmentir essa ideia aí propagada pelo Quincas, o Wellington é pai biológico do Rafinha, viu, gente? Parece, né? Parece muito, né, Quincas, inclusive. Oh, Parece, meu. parece quase. Você vê como que Deus é bom, né? Ele parece com o Wellington, é bonito. Veja como é que pode as coisas, né? Mas é o DNA da Otávia, é mistura boa. Daniel, É, verdade, verdade. por isso que ela Olha, merece está os aqui nossos parabéns. conosco várias Ó, pessoas, e é, entre elas a minha irmãzinha Cristina Veloso. Cristina. Olha lá, o João Carlos Sapucaia também, que está chegando ali, olha lá. Olha aí, o melhor cunhado que eu tenho. Ele é bom mesmo. Sapucaia é nota 10. Nota 10 mesmo, viu? E teve uma coisa boa, viu, Sérgio? O Sapucaí entrar na minha família, porque eu, perto dele, pareço até que sou branco. Ô, gente, deixa eu só aqui deixar um recado aqui para os nossos internautas. Fiquem à vontade, viu, para fazer alguma pergunta. Vamos aproveitar a presença do Sérgio aqui conosco. Eu imagino que todos já o conheçam, mas para quem ainda não conhece o trabalho do Sérgio, o Sérgio é médium de cura. E essa é uma área, né, Sérgio, que há uma grande procura em função da dor que assola a nossa humanidade. E eu imagino que Jorge Dutra está pensando em você, viu? Um abraço, meu querido amigo. Deus te abençoe, viu? Um abraço também para Aninha. Um abraço, Ana. Deus te Aninha, abençoe. estive com ela lá em Goiânia, ela e Gustavo. Um beijo, Aninha. Muito querida. Ô, Sérgio, e eu imagino que as pessoas estão ansiosas pelo trabalho de cura, né? Como que está a organização para a retomada? Tem alguma previsão em relação a isso? Para atividade presencial? Acontece ainda a atividade online? Atendimento à distância? É assim, Daniel, a busca, você falou algo interessante, né? Quando a gente observava o trabalho antes da pandemia, havia ali uma busca para o tratamento espiritual, mas era uma busca ali mais ali contida, era uma busca que a gente verificava que as pessoas, às vezes, até com um pouco de medo desse tipo de tratamento, por não conhecer, por não saber a forma como era desenvolvida. Depois da pandemia, eu acredito até pelo aumento da demanda dos próprios transtornos mentais, porque a gente está vivendo um momento
onde nunca se ouviu falar tanto em depressão, em ansiedade, em transtornos mentais aí de toda ordem. E isso tem aumentado o trânsito dessas pessoas nas casas espíritas que chegam buscando justamente os tratamentos espirituais. Né? Então, aumentou muito durante toda a pandemia os tratamentos espirituais à distância, eles não cessaram, continuou-se o atendimento, os trabalhos presenciais em Birigui já retornaram. Então, todo primeiro domingo do mês, como ali alguns irmãos vêm perguntando, todo primeiro domingo do mês o atendimento ele tem sido realizado presencial e também tem sido realizado à distância. As duas, né, vertentes do trabalho, elas estão ocorrendo. Então, aquele que pode ir a Birigui pode se deslocar, pode fazer o atendimento. Aquele que às vezes está em outro estado ou por alguma necessidade que não consegue naquele momento ir até Birigui, pode fazer o atendimento à distância. A gente tem recebido, e isso é interessante, muitas pessoas também fora do Brasil, né? Então, a gente vê esse crescimento dessa busca, desse entendimento. E o que isso tem me trazido, Daniel e Quincas, assim, algumas observações. Hoje, as pessoas têm uma consciência mais elevada diante ao tratamento espiritual. Antes eu vi uma busca, mas sem aquele entendimento, sem aquela compreensão. Hoje eu já verifico que as pessoas buscando o tratamento espiritual já conseguem também ter essa compreensão de que adoeceram por algum fato que elas mesmas construíram, pois nós sabemos que nós somos os construtores da saúde ou da doença. Então, quando chegam à casa espírita, seja ela de maneira presencial ou à distância, já vem com essas observações e buscando o entendimento do porquê que adoeceu. Que é essa a proposta, realmente, da doutrina, quando nós falamos em tratamento espiritual. Não tratar apenas uma casca superficial, sem o entendimento da dor e da doença. Então, mesmo com esse crescimento, mesmo com esse momento de transtornos mentais, eu vejo aí uma conscientização diante da busca dos tratamentos espirituais que antes eu não visualizava. Então, hoje as pessoas chegam para os próprios profissionais de saúde, é algo que, assim, tem me alegrado muito, que nós passamos o ano passado todo viajando aí, divulgando esse trabalho, divulgando essa tarefa, e a gente vê a busca dos próprios profissionais tentando compreender além do corpo físico, o entendimento além da estrutura material, o entendimento de como as emoções e todos esses transtornos estão acabando por impactar no nosso corpo. Então, tem que ser aberto aí uma vertente da espiritualidade em comunhão com a medicina tradicional, que é uma das propostas quando nós divulgamos esse trabalho e quando nós estamos levando esse trabalho aí a outros estados ou até mesmo fora do Brasil através das lives. Então, isso nos traz uma alegria, um bem-estar, sabendo que a mensagem está chegando, as sementes estão sendo lançadas e com fé em Deus nós alcançaremos aí solos férteis para que mais e mais pessoas se conscientizando possam ser realmente curados ou aliviados das suas dores, ou pelo menos que o entendimento e a compreensão se façam. Quero aproveitar aqui também, meu amor Lívia acabou de entrar ali, está acompanhando aqui também conosco, um grande beijo, seja bem-vinda. Daniel. Oi, Quincas. A Fernanda Linhares, ela colocou aqui: Sérgio, querido, precisas conhecer Floripa. Correrás o risco de ficar aqui. Realmente, viu? Aquilo lá é um pedacinho do céu. Fernanda, nós tivemos aí em janeiro do ano passado. Realmente é um estado encantador, viu? Pena que eu não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. É interessante, né? Muita manifestação de carinho aqui com o Sérgio, né? O amigo Sérgio já esteve aqui, é uma luz, a Inês Fernandes. Inês, eu até acho que é mesmo, né? Tem um grande coração e tal. Agora, a luz, eu acho que é de boate, viu? Brincadeira à parte. Mas, Sérgio, eu gostaria de fazer uma observação. Nós recebemos um vídeo falando sobre a doutora Rosa Alves, considerada a 4ª melhor neurocientista do mundo.
E ela faz uma afirmativa, é lindo o vídeo dela, né? E ela faz uma afirmativa. A melhor terapia que existe é a oração. Dá gosto ouvir ela falar. O que representa a oração no trabalho mediúnico? Excelente, Quincas, excelente pergunta. Quando a gente fala de oração, a oração é o que vai nos realmente fazer essa ligação com o alto, com a divindade, com o meu eu. Então, quando nós estamos diante de qualquer situação que vai se apresentando na nossa vida, a oração é essa potência que vai realmente nos dar forças para os enfrentamentos e que dentro dessa ligação espiritual que ela faz, ela abre o nosso campo energético para que a gente possa receber do alto, da medicina espiritual, todo aquele medicamento que na Terra não há. Por isso que o nome diz oração. Nós precisamos orar e a ação da modificação, da transformação, também se faz necessário dentro do processo para que eu possa receber de todo esse auxílio, esse amparo. Quando Jesus ele vem nos dizer em várias vertentes no seu evangelho sobre a tua fé te curou, a fé, quando vem nos falar, é realmente essa vontade, a oração é uma vontade tamanha de mobilização energética para que dentro dessa ligação eu possa realmente ou me aliviar ou me curar de certos males que vêm como mecanismos de burilamento e de correção ao nosso espírito ainda encaminhado. A gente ainda tem uma ideia muito ainda vaga sobre os campos da dor, o campo da enfermidade. Né? A gente tem aquela ideia ainda de uma dor e de uma enfermidade punitiva, de uma dor e de uma enfermidade que vem como um castigo de Deus, e todas elas vão nos remetendo a situações que nós precisamos corrigir em nós, para que nesse momento dessa correção, nesse momento dessa nova ideia, dessa nova direção, eu possa realmente estar conectado comigo e, através dessa conexão, me conectar com o todo, e a oração nos faz essa ligação e todo esse envolvimento espiritual. Daniel, a Adelaide Delfino, ela faz uma pergunta aqui para o Sérgio. Domingo agora terá cirurgia à distância? Adelaide, o atendimento ele é em todo o primeiro domingo do mês. Então, não é neste domingo ainda. Nesse domingo será o último domingo de fevereiro. O primeiro domingo de março será no dia 5. 5 de março terá atendimento à distância ou presencial, que as pessoas podem entrar no site companheirosdaluz.com.br e agendar esse atendimento, seja ele presencial ou seja ele também o atendimento à distância. Nós temos aqui algumas perguntas que estão surgindo, uma delas da Sumier. Ela pergunta qual a diferença da depressão, já estamos vivendo uma crise de ansiedade, já que estamos vivendo uma crise de ansiedade tão grande, com sintomas parecidos. Então, essa é a pergunta da Sumier. Qual a diferença entre a depressão e a ansiedade? Só aqui oferecendo um dado que eu vi ontem, eu achei interessante, assistindo um podcast que foi veiculado pela FEB, com um neurocientista, e ele falando que a depressão foi a doença do século passado. Nós estamos, nesse século, vivendo a ansiedade que apresenta-se como sendo a doença desse século. Então, oportuna a pergunta da Sumier, qual a diferença entre a depressão e a ansiedade? Obrigado, Sumier, um abraço para você, viu? Sumier é uma querida, uma amiga aqui de São José do Rio Preto, está sempre conosco aí, prestigiando, está nas lives aí, sempre acompanhando, participando. Um grande beijo, minha querida, um grande abraço aí para você, do Dalberto também. Sumier, a gente consegue fazer uma observação, embora esse sentimento, esses transtornos, eles tenham sintomas muito parecidos. Por exemplo, a depressão, quando a gente
começa a atender, eu sou psicanalista, então a gente acompanha muitos casos de pessoas que vêm ali colocando que passam por depressão. Como que a gente consegue caracterizar a depressão? Um dos seus principais sintomas é uma tristeza profunda prolongada. Então, aquela tristeza que, de repente, por exemplo, porque tem uma tristeza que você, de repente, hoje acordou e durante o seu dia aconteceu fatos que você ficou triste, mas que você à noite dormiu, no outro dia você já acordou bem. A depressão, uma pessoa que está num estado depressivo, que já tem essa doença patológica, o que é? É um estado aí de tristeza que ela vai se prolongando semanalmente, que você vai observando que ela não tem períodos onde aquela alegria se apresenta, onde tem uma oscilação, ou que você consegue lidar com aquele sentimento. Então, você já começa a perceber por aí. Então, o que eu oriento? As pessoas que, quando passam e começam a perceber esses sintomas, já imediatamente, hoje nós temos, graças a Deus, vastos profissionais que podem auxiliar e atender. Por exemplo, a própria psiquiatria, nós temos a psicologia, nós temos a psicanálise, nós temos as terapias que são aí todas vertentes que vão lhe auxiliar nessa identificação e, se for necessário, também aí na indicação de alguma medicação que possa lhe auxiliar. Em paralelo a isso, a depressão, aliar um tratamento espiritual, para que você possa tratar tudo aquilo que é emocional e no físico também, com a medicação, tratar o que é físico. A depressão, ela tem no seu primeiro aspecto, quando a gente passa por esse momento, há uma queda dos neurotransmissores na comunhão das sinapses, então a gente parece que fica também um pouco mais lento nas questões dos pensamentos, nas ideias. Então, algumas dessas identificações, elas vão sendo realizadas e o próprio terapeuta ele pode ali indicar e lhe direcionar o tratamento. Já a ansiedade é algo que hoje, principalmente, eu acredito que o Daniel, aqui o Quincas também, que vivenciam hoje a doutrina espírita e que também atendem através de atendimento fraterno, é difícil hoje nós encontrarmos uma pessoa que não diga que está nessa sintomatologia, de se ver ansioso pelo futuro, ansioso pelas coisas que estão ali se apresentando, ansioso pelas situações do trabalho. Então, parece que a gente está vivendo um momento, parece que está tudo muito acelerado. E essa aceleração que a ansiedade ela está proporcionando, está impactando também no nosso corpo físico. Sabe o que é interessante, Daniel e Quincas? Em 2018, antes ainda, a gente nem se falava nada em pandemia. Uma das manifestações do Dr. Ludwig, ele veio nos dizer que nós estávamos vivendo um período de uma aceleração planetária. Ou seja, ele até perguntava aos trabalhadores assim, vocês estão percebendo que parece que o dia inicia e termina muito rápido, o ano inicia, parece que quando a gente já viu, já estamos ali no Natal, no Ano Novo, está terminando. Por quê? Porque nós estamos vivendo um processo dentro desse período que nós chamamos da transição planetária, essa aceleração. E ele dizia ali, explicava ao grupo, que nessa aceleração, o que estava acontecendo? Tudo aquilo que não estava cicatrizado em nós, dentro da história espiritual que nós trazemos e que nós construímos, estava sendo trazido à tona. E que os próximos anos, nós teríamos aí um grande desequilíbrio na saúde mental. Porque por esse processo, por essa aceleração, por essa proposta de nos colocar frente a frente as nossas necessidades, nós seríamos realmente testados e chacoalhados para esse enfrentamento. E aí o que foi interessante? Nós ouvimos, né, toda essa orientação e alguns anos, agora, ano passado, ano retrasado, saiu uma notícia da NASA que o nosso planeta estava girando mais rápido. Por isso, a sensação de que nós estávamos vivendo ali dias menores, mais curtos. Então, hoje é muito difícil, principalmente a gente vê aí os jovens, já todos com essas vinculações, principalmente nesse campo da ansiedade. Eu tenho começado aí na área da psicanálise e me assusta ver todas essas pessoas, principalmente a adolescência, aí sem uma perspectiva e com sintomas de ansiedade que acabam até por paralisar o ser. Então, Sumier, a
a diferença para você conseguir visualizar um processo de depressão para um processo de ansiedade é justamente a depressão. Ela vai ser caracterizada por esse período de tristeza profunda, uma tristeza que ela não deixa de existir. A ansiedade, ela já traz mais essas questões corriqueiras do dia a dia, de uma pressão por querer entender o futuro e não vivenciar aquilo que é momentâneo, aquilo que é presente, aquilo que eu preciso realmente vivenciar. Eu fico sempre pensando no depois, e amanhã, e depois, o que eu posso fazer hoje já para compensar o depois? Isso vai gerando no nosso corpo físico toda uma manifestação de desequilíbrio. Por isso que nós precisamos, em momentos como esse, aliarmos. Se você hoje faz um tratamento espiritual, é importante fazer uma busca pela medicina tradicional. Se você faz só a busca da medicina tradicional, é importante aliar o tratamento espiritual para que você seja tratado como um ser integral que você é. Ô Sérgio, e realmente a ansiedade é um dos transtornos mais incapacitantes que existem. E eu estou falando daquilo que eu vivo, porque eu sou um ansioso diagnosticado. E realmente... Daniel, Oi, mas eu acho que realmente nós todos somos, de alguma forma, ainda muito ansiosos. Todos mas somos. Eu gostaria só de registrar aqui, a Dorinha Bertolani, ela faz uma sugestão. Eu anotei aqui, eu vou... O Jamiro é muito meu amigo, é lá Isso, o Jamiro do Santos. Nosso Lar, que, aliás, Isso. está fazendo aniversário agora, o Centro Espírita do Nosso Lar. Está fazendo. Ele é de Araguari, muito meu amigo. Ele é escritor, ele lida muito em São José do Rio Preto, tá? Mas eu estava pensando aqui, Sérgio, me desculpa, Daniel, eu te interrompi, mas eu estava pensando aqui, esse processo de ansiedade, de aceleração das coisas, muitas vezes eu paro assim, fico pensando durante o dia, a pressa que as coisas passam, sabe? Como, por exemplo, hoje é dia de eu, na quinta-feira, é o dia de eu participar do Pilates. Parece que eu mal tomei o café da manhã, já está na hora de ir. Talvez seja até um processo ansioso, né? Que você começa a fazer as suas marcas, os seus compromissos e tal, e tudo passa muito rápido. Mas a realidade é essa. Eu estou com 82 anos e parece que eu vivi 40. Dá para entender esse processo? Então, nós estamos vendo a preocupação da medicina, que eles falam que a medicina do futuro vai ser em torno da mente, né? Vai cuidar. Eles não falam do espírito, mas vão cuidar da alma, do espírito. E parece que esse é o trabalho da mediunidade curadora. A restauração real é da alma, ainda que não haja cicatrização das feridas, das póstulas que estejam no corpo físico ou no corpo espiritual, ele vai trabalhar para que a pessoa se serene, tenha paciência diante dos problemas da vida. Aí eu faço uma pergunta para você. Como criar uma vacina para a alma? Opa, que pergunta esquisita, né? Mas como criar uma vacina para a alma? Porque nós vimos aí a vacina para o Covid, vimos aí uma série de coisas, mas as almas continuam doentes. Não é? Ô, Sérgio, antes de você responder isso, deixa eu só pegar um gancho naquilo que eu estava falando, que o Quincas lembrou aqui. O Quincas disse que todos estamos ansiosos, realmente estamos ansiosos. Mas existe, o Quincas, um manual de diagnóstico psiquiátrico chamado DSM-5. E ele diz que aquele que tem esses sintomas por mais de 6 meses está identificado com
o transtorno da ansiedade. Então, como diferenciar um transtorno, uma crise de ansiedade aguda, né, repentina, transitória, de um transtorno realmente, né? Segundo esse manual, esses sintomas devem se perdurar por mais de 6 meses, porque é comum mudar de cidade, ter ansiedade, terminar um relacionamento, ter ansiedade, perder o emprego, ter ansiedade. Mas se esses sintomas se prolongam por mais de 6 meses, aí, nesse caso, há uma caracterização do transtorno. Eu queria só aqui concluir o que eu ia dizer, Sérgio e Quincas. Eu sempre achei que o espiritismo fosse capaz de resolver todos os meus problemas. Quando a ansiedade bateu na minha porta, eu vi que eu precisava aliar a medicina tradicional. Então, a recomendação aqui é para aqueles que ainda estão perdidos, antes de buscar a casa espírita, busque um médico, busque um profissional da área, busque um terapeuta, como lembrou aqui o Sérgio. E depois, obviamente, de já estar medicado, depois de estar sendo tratado pela medicina humana, e, obviamente, é indispensável aliar a lembrança do nosso querido Sérgio, tratar o homem integral que todos nós somos. Pois bem, Sérgio, mas como criar a vacina para a alma, sugerida pelo Quincas? Gostei da pergunta, Quincas. Bacana, hein, Quincas? Gostei da pergunta também. O que a gente tem que começar a observar? Nós estamos vivendo um momento devido a essa correria que nós vivemos, a esse estresse, a essa ansiedade, que parece que nós vamos pouco a pouco nos desconectando da nossa essência. Nós vamos nos desconectando de nós mesmos. A gente vai fazendo sempre para fora, para o mundo, para todos, e esquecemos do eu, do Sérgio, do íntimo, do interior. Então, um primeiro ponto é o autoconhecimento, é a identificação, é o mergulho e entender que sou um ser, embora imortal e momentaneamente num corpo físico, que estou em um planeta. O que os espíritos vêm nos dizer? Que para eles, quando eles olham para o planeta de provas e expiações, eles veem um grande hospital. Então, por aí, nós já vamos identificando que nós estamos vivenciando um planeta de provas e expiações como um grande hospital, onde, se nós estamos inseridos neles, nós somos doentes da alma. Então, todos, em menor ou maior grau, passamos pelas nossas dificuldades, e a reencarnação hoje me dá a oportunidade para que eu possa fazer diferente o que anteriormente eu não consegui. Por aí nós iniciamos esse olhar. O Roberto colocou algo interessante aqui. Na minha opinião, a melhor vacina para a alma é a oração. Então, a oração, e o que nós falamos agora anteriormente sobre oração, ela vai também fazer essa ponte. Ela vai nos ligar realmente ao nosso eu, à nossa espiritualidade, aos nossos mentores. Nós precisamos desse movimento que realmente nos favoreça a compreensão e o nosso trilhar no nosso dia a dia. Porque às vezes a gente se vê muito material, acabando por esquecer da nossa essência, daquilo que é espiritual. Então, Quincas, o que eu acredito hoje? O que eu, se fosse para dar uma receita de um bolo, o que eu busco fazer? Diariamente, a gente poder se avaliar. Diariamente, poder se observar. O que o Sérgio hoje fez que amanhã ele pode fazer diferente? O que o Sérgio hoje está levando para o seu sono físico, que ficou mal resolvido, que amanhã eu possa fazer diferente? Para que dentro dessa construção, porque para a gente mudar é muito difícil. Para a gente trazer certas modificações de padrões, leva tempo, porque nós somos seres milenares. Vamos imaginar, eu tenho assim sempre um exemplo muito fácil para a gente ver numa questão material, como que é difícil a gente se modificar. Vamos imaginar numa questão que a gente já está trazendo de muito tempo. Por exemplo, aqui está o local que eu faço a live. Vocês estão vendo um rabinho aqui, é o Max, viu, gente? Está fazendo arte aqui no sofá aqui do lado. Então, dentro desse local que eu estou, tem essa cadeirinha aqui. Então, todo dia o Sérgio chega, ele vem, se senta nessa cadeira e faz o seu trabalho, faz a sua live. Se amanhã o Daniel e o Quincas virem aqui nessa sala e tirar essa cadeira daqui, colocar essa cadeira lá no outro quarto, o que eu vou fazer todo dia? Quando eu chegar, eu vou tentar me sentar e eu vou falar, opa, o Daniel e o Quincas mudou a cadeira de lugar, ela está lá.
Por vários dias eu vou chegar e esse padrão de repetição ele vai se apresentar. Por quê? Porque eu estou vinculado naquela ideia, naquela questão que eu me acostumei com aquilo. Até o meu cérebro processar que o Daniel e o Quincas mudou a cadeira de local. Isso eu estou falando uma questão material. Vamos imaginar o nosso eu, as nossas mazelas, as nossas questões que nós trazemos. Por isso que é um movimento muito grande de uma desconstrução. Eu preciso desconstruir padrões que eu adquiri nessa história espiritual para que hoje eu construa algo novo. Só que vamos imaginar, Quincas e Daniel, essa construção no meio a esse turbilhão que nós estamos vivenciando. Por isso a dificuldade. Mas nós sabemos que, embora o nosso olhar olhe e veja que as nossas modificações elas são poucas, às vezes para o meu espírito é um salto quântico, porque vai saber de quanto tempo que eu estou passando por aquela situação, que eu estou, por exemplo, ansioso e que hoje eu consigo vislumbrar um pouquinho mais. Então, a todo tempo, embora o nosso olhar veja isso como algo ruim, nós estamos avançando, nós estamos progredindo. Um dia eu estava em uma palestra e as pessoas me perguntaram justamente sobre, né, esse momento da depressão, da ansiedade, esse campo que a gente está vivenciando. Aí a pessoa no final me fez a seguinte pergunta, ela disse assim, Sérgio, será que tem jeito? A nossa população, o nosso planeta, tem jeito ainda? Porque está tudo fora de ordem, a gente está todo mundo estressado. Hoje você fala uma palavrinha que de repente vira uma... Tudo, está tudo no limite. Tem jeito ainda? E aí eu me recordo, Daniel e Quincas, de uma passagem, tem um vídeo do Dr. Paulo César Frutuoso, que ele vai falar justamente sobre a transição planetária, desse momento que a gente está vivenciando. E ele explica algo que eu sempre levo para a minha vida, e quando eu penso que a coisa está desordenada, eu lembro daquele fato. Ele diz assim, vamos imaginar que o Quincas, ele mora no primeiro andar de um prédio. Então, o Quincas mora lá no primeiro andar, e de repente o Quincas, ele recebeu uma promoção no trabalho dele, que ele vai poder mudar para o segundo andar, ou seja, ele vai subir, ele ganhou uma promoção, ele vai passar para o segundo andar. Se a gente for hoje, nesse momento que o Quincas está se mudando para o segundo andar, o que nós vamos encontrar na casa do Quincas? Nesse momento de mudança e transição? Uma bagunça. Tudo desordenado, tudo encaixotado, as paredes arrancando as coisas para poder realmente levar. Por quê? Porque o Quincas está se mudando para uma nova condição. É esse o momento que nós estamos vivendo. É essa a realidade que nós estamos vivendo. Embora o nosso olhar olhe e fale assim, está tudo desordenado, é necessário esse balançar, é necessário esse modificar para que a gente possa vislumbrar um futuro aí, um futuro mais saudável, um futuro mais equilibrado. É como se, por exemplo, eu fosse aqui mexer nesse quarto, fosse reformar esse quarto. Antes de que fique belo, eu preciso destruir, eu preciso quebrar, eu preciso fazer. Nós estamos vivendo esse momento, né, de realmente mexer conosco, de quebrar padrões que nós temos anteriores para hoje nós construímos um futuro um pouco mais saudável. Sérgio, quer dizer que quando ocorre também no nosso organismo alguns distúrbios, é para modificar a nossa alma, que você Isso. leva a pensar. Eu fico pensando, né? Eu chego de repente para fazer um exame rotineiro cardíaco, né? Subo na esteira, o médico diz assim para mim, não, já pode descer. Ah, Daniel, e o bobinho aqui achou assim, ó, que beleza, não vou precisar fazer exercício, né? Beleza. Chego lá na hora que o médico, o cardiologista junta todos os exames, vira para mim e diz assim, você vai ter que fazer uma cirurgia do coração. Bagunçou minha mente naquele momento. Você entendeu? Quer dizer, meu espírito passou a fazer uma meditação e uma das meditações é a valorização da própria existência aqui na Terra. Né? E eu pensei, na hora, o negrinho ficou branco, né? Falei, meu Deus, vai passar por uma cirurgia do coração? Mas
logo eu busquei uma meditação espírita e pensei assim, bobagem, ou vou ficar no corpo ou fora do corpo. Beleza, continuo. Já está completando, isso foi em 2014, para vocês que é boa de matemática, 8 anos, né? Não, 9 anos. 9 9 anos. anos já. 9 anos. Fez agora nesse mês de fevereiro. E me deu a oportunidade de pensar mais, de ouvir mais, né? De olhar para minha esposa e valorizá-la mais. Então, não foi de todo ruim. Me fizeram exigência, você não pode carregar peso mais. Isso aí eu achei bom, viu, Daniel? Esse negócio de carregar peso não está bom, não, né? E vai uma série de coisas, mas cuidado. E o doutor Paulo disse assim para mim, olha, um remédio bom para você é não se irritar. Eu estou aprendendo. Tá? Agora, então, eu estou em transição íntima. Essa transição íntima nossa, com o sofrimento, com a dor, que podia ser outra coisa, né? Pode ser outra coisa, um parente que está com problemas, principalmente de dependência, ou que está falando em suicídio. Você tem que aproveitar esse momento, todos esses momentos, para cativar, ou seja, para colocar Jesus na sua alma e entender. Eu gostaria muito de fazer mais uma pergunta, né? Quer dizer que passando esse domingo, no próximo, vai ter o atendimento. É bom para que quem chegou por último saiba perfeitamente. Você vai repetir para nós o site, vai dizer para nós o endereço do seu atendimento presencial, porque às vezes alguém que está nos ouvindo interessa por estar lá presencialmente, que, segundo o Wellington, é um momento maravilhoso, que o Wellington esteve lá, né, Sérgio? É isso mesmo, Quincas. O atendimento ele ocorre em todo primeiro domingo do mês, de forma presencial e à distância, onde as pessoas podem se cadastrar pelo site companheirosdaluz.com.br. Lá vocês vão encontrar o WhatsApp para qualquer dúvida, o endereço, né, para que as pessoas possam realmente aí sanar toda e qualquer dúvida e participar do tratamento, seja ele para você, para um ente querido, para alguém que momentaneamente necessita desse auxílio e desse amparo. Você falou algo, Quincas, muito interessante sobre a relação da dor, né, que vem como um processo realmente de despertar. Hoje, por exemplo, os casos que nós temos acompanhado, e quando a gente percebe ali até uma modificação física, eu não fico nas observações muito do aspecto do fenômeno ou do que modificou no físico, mas o que a pessoa está hoje vislumbrando diante daquele momento que ela passou pela dor e hoje está bem. Então, a proposta de vida, e é essa a proposta da doutrina, ela é totalmente diferente ante ao contato com a dor, ante ao contato com a doutrina bendita dos Espíritos. Então, é muito interessante, a pessoa chega, ela não tem conhecimento algum, ela está passando momentaneamente pela dor, ela vai entendendo o processo, ela vai entendendo que a dor é um mecanismo que ajuda ela a alavancar o seu processo, ou seja, que a convida a profundas reflexões, porque os Espíritos vêm nos dizer que quanto maior é a dor, maior é o convite a essas profundas reflexões, né? A dor, ela vem como esse sistema que nos reorienta. Às vezes o Sérgio está trilhando a vida num caminho tortuoso, vem a dor que busca me trazer para a rota central. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, no item A Paciência, começa dizendo isso. Eu não entendia, quando eu entrei na doutrina, eu não compreendia. Como que o Evangelho vai dizer que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos? Eu falei assim, gente, esse pessoal tá fora, porque como que a dor pode ser bênção? Porque se eu perguntar para vocês aqui, alguém que gosta de sofrer ou sentir dor, eu não gosto. Então, como que o Evangelho vem me dizer que a dor é uma bênção? Depois, com entendimento, buscando aprofundar nesse conhecimento, e principalmente no autoconhecimento, a gente vai entendendo que nós necessitamos ainda, infelizmente, da dor
como correção, como burilamento ao nosso espírito. E você, Kim, tocou em outro ponto, que seu médico falou assim para você, você não pode ficar muito estressado, não pode aí, né, fazer muitas questões. Hoje, olha só como é interessante esse olhar mais ampliado, porque a medicina, hoje, ela avança entendendo, por exemplo, os próprios cardiologistas, quais são as pesquisas hoje, e isso já constatado na ciência médica atual, que, por exemplo, sentimentos de estresse constituídos de muito tempo acabam por atacar o nosso coração. Uma emoção, olha só o que a gente está falando, que a doutrina há muito tempo nos diz, uma emoção que vai sendo constituída ao longo do tempo ataca a nossa função cardiológica. E aí, ao contrário, um sentimento, por exemplo, de gratidão constituído de um bom tempo, ele acaba por interferir de uma maneira positiva na cardiologia, no nosso processo cardiológico. Então, pouco a pouco, vai se abrindo essas cortinas do entendimento para que a medicina tradicional compreenda que nós não somos corpos. E que, como o Dr. Ludwig nos diz, o nosso corpo físico, ele é uma extensão viva do nosso psiquismo. Está tudo interligado ali. O que acontece na dimensão emocional impacta na dimensão física imediatamente. O que eu estou construindo na questão emocional está impactando na questão física. Por isso que tem uma frase, eu tenho falado isso muito nas palestras, na doutrina espírita, que a gente vem falar que o plantio é livre e a colheita obrigatória. Vamos trazer isso hoje para nós que estamos querendo vislumbrar um futuro saudável. Hoje eu posso começar a construir o meu futuro. De que forma? Com pensamentos proativos, com pensamentos saudáveis, entendendo que se meu psiquismo é uma extensão para o meu corpo, tudo aquilo que eu plantar hoje, eu vou aí colher futuramente, para a saúde ou para a doença. Sou eu que vou escolher. Não tem ninguém responsável pela minha saúde, pela minha doença, a não ser eu. Por isso que todo tempo os espíritos estão nos dizendo, olhe para você, converse com o seu corpo, converse com os seus órgãos, remodele as suas estruturas mentais para que o seu corpo se apresente futuramente, se não nessa encarnação, mas em uma encarnação futura de forma saudável. Muito bom, Sérgio. Sérgio, tem uma pergunta interessante aqui da Fernanda Linhares. Ela faz uma pergunta sobre o livro. Como foi a recepção do livro na classe médica? Muito importante essa pergunta, hein? Excelente, Fernanda. Muito obrigado pela sua participação. Eu fiquei surpreso, Daniel e Quincas, porque eu achei que a gente teria dificuldade para adentrar no campo médico tradicional atual. Mas como o livro ele foi constituído de uma forma muito bem organizada, cientificamente falando, nós tivemos meio que uma porta aberta para essas questões, né? O livro foi muito bem conduzido, foi muito bem organizado, nós sempre tivemos o maior cuidado no sentido de não demonstrar, porque não é da medicina espiritual competir com a medicina humana, e sim aliar, dar as mãos. Então, o livro, o tempo todo, a gente vem comentando que e eu quero deixar isso muito claro a todos os nossos irmãos que estão ouvindo nesse momento, todo tratamento espiritual é um complemento da medicina tradicional. Se vocês buscarem uma casa espírita, seja o espírito que for, o médium que for, que ele trouxer uma mensagem, olha, você vai deixar o seu médico da terra, cuidado, porque não é a proposta. Allan Kardec, em novembro de 1866, na Revista Espírita, tem um capítulo que ele vai tratar das considerações da mediunidade curadora. E ele inicia o capítulo dizendo assim, a mediunidade curadora, a medicina espiritual, ela não vem suplantar a medicina e os médicos. E ele continua dizendo que ela vem como forma de convite, para que a gente possa convidar esses profissionais, para que esses profissionais, no intuito de aprender, de curiosos, possam desenvolver tecnologias que possam, por exemplo, identificar o nosso perispírito, e aí, a partir daí, abrir um novo horizonte, um novo leque
de informações, porque a gente vê o avanço da medicina tremendo da tecnologia. Hoje nós temos equipamentos aí que podem nos visualizar em microcélulas cancerígenas. Só que aí eu poderia perguntar a vocês o seguinte, poxa, a gente está tão avançado, tecnologicamente falando, por que nós estamos continuando a adoecer? Se nós estamos tão avançados tecnologicamente, nós precisaríamos estar também mais saudáveis, mas está ao contrário. Por quê? Porque nós estamos ainda olhando apenas para os efeitos sem a correção das causas. Nós estamos olhando para aquilo que é superficial, para aquilo que é do corpo apenas. Então, o convite, a proposta do livro, Fernanda, quando ela pergunta da recepção, é justamente fazer essa ponte entre medicina e espiritualidade. É o propósito principal do livro, e que, graças a Deus, ele tem sido alcançado. Então, hoje eu recebo ligações N de médicos do Brasil e fora dele que recebem o livro, isso que eu acho interessante. As pessoas hoje estão comprando o livro e presenteando o médico. Então, o médico recebe lá o livrinho, vai começar a entender, vai começar a ler, e de repente ele está encantado com aquilo. Para vocês terem ideia, eu tenho uma rapidinho, para contar um exemplo muito interessante. Um pouquinho antes da pandemia, nós estávamos ali em Birigui, nos trabalhos desenvolvidos, e eu recebi numa semana, aqui em Casa Daniel, a ligação de um médico. E quando eu atendi, ele me dizia assim, olha, Sérgio, eu já vou imediatamente lhe dizer algo para você que você não crie nenhuma expectativa. Eu não tenho acesso algum à espiritualidade, eu não acredito em nada nesse negócio de passe, de cirurgia que vocês fazem aí, não acredito em nada. Mas eu, como oncologista e intensivista de UTI, eu estou recebendo casos de pessoas que estão passando por essas tais cirurgias espirituais e que eu estou vendo em exames modificações físicas. E eu queria entender esse processo. Olha que interessante, um médico totalmente cético, totalmente avesso ao trabalho e à tarefa. E ele pede se ele poderia ir ao trabalho, conhecer o trabalho, participar para ver o que é desenvolvido. Imediatamente eu digo, pode acompanhar, até porque é a maior alegria dos espíritos quando encontram um profissional totalmente cru, no sentido espiritual, que ali chega, porque vão conseguir ali, é o que Allan Kardec fala, para a gente convidar esses profissionais para que eles saiam com uma visão mais ampliada. E ele participou do trabalho, fez as suas observações, constatou os casos, acompanhou, viu que não tem incisão e corte nenhum, caracterizando um exercício legal de medicina, que tudo é fluídico, e o Dr. Ludwig, ele faz isso muito bem, de realmente trocar essa experiência, comentar, explicar. Ele disse que até, depois comentando, o passe, ele aprendeu, o espírito foi explicar para ele que o passe é uma transfusão de energia, aquilo que nós temos de bom nós vamos direcionar ao outro, enfim, passou. Olha que interessante, um médico cético totalmente avesso à espiritualidade. Quando nós terminamos o trabalho, fomos embora, eu chegando em casa, eu recebo a ligação desse profissional. E quando eu atendo ele emocionado no telefone, ele me diz assim, Sérgio, me desculpa lhe ligar, mas eu queria lhe relatar algo que aconteceu e eu gostaria de relatar por tudo que eu lhe disse. Ele falou que chegando na casa dele, Quincas e Daniel, ele encontrou seu filho de 9 anos passando mal. O filho com muita febre, náusea, dor no corpo, né, passando mal. E ele imediatamente ele falou assim, deixa eu ver na alopatia, ele como médico, deixa eu pegar aqui o medicamento para que possa realmente ali dar para a criança e ela ficar bem. Só que ele disse que quando ele foi pegar o medicamento da alopatia, a mente dele foi diretamente no trabalho, em tudo que ele tinha vivenciado naquela manhã. Ele se lembrou da transfusão de energia, das cirurgias espirituais, olha só, um médico totalmente cético. E ele disse assim, quer saber de uma coisa? Eu vou testar as coisas que aquele espírito lá falou. Vamos ver se esse negócio dá certo mesmo? Para ver se é realidade ou não. E ele falou que pegou o filho dele, colocou no sofazinho, se aproximou do filho, e aquela vontade de pai, fez uma prece, a oração que o ligou à espiritualidade. Claro que os espíritos não iam perder uma oportunidade como essa. A espiritualidade se aproxima e ali ele, através da mente, da oração, ele faz uma prece e ali aplica o passe que ele tinha aprendido ali momentos antes, no período da manhã. Quando ele termina o passe, ele diz que o filho olha para ele e fala assim, papai, todo aquele mal-estar que eu estava no corpo, aquela coisa ruim passou. E ele disse, Sérgio, imediatamente eu corri, peguei o termômetro, que media 38, 38,5, a febre tinha cessado.
Olha que interessante. Hoje, esse médico que era totalmente avesso à espiritualidade está lá, devorando a literatura espírita, me liga dizendo, Sérgio, eu entro na UTI hoje com o meu olhar totalmente diferente do que anteriormente. Hoje eu atendo pacientes, eu já identifico que esse paciente, ele não é só esse amontoado de célula, de tecido, de órgão, de sistema, mas que tem algo a mais e que eu preciso estudar e aprender. Então é esse convite e é essa ponte que o livro busca fazer, como a Fernanda perguntou, e que graças a Deus tem alcançado e tem despertado essa curiosidade. Porque, embora o profissional possa não acreditar, só de despertar e que ele busque ler, que ele busque entender, nós já estamos ganhando aí um vasto campo de auxílio, um vasto campo aí que futuramente eu acredito que os próprios profissionais eles terão aí uma mentalidade muito mais ampla, as observações muito mais amplas, principalmente para esse aspecto psíquico, esse aspecto espiritual que se apresenta de cada um. Daniel, dá vontade de apertar a bochechinha, né? Ele é danado, Quincas. Eu te avisei, velho. Pois Mas é. é impressionante mesmo, né? Eu tenho um amigo que é médico, inclusive é meu irmão de maçonaria, Dr. Gilson Brandão. Ele disse para mim, falou, Quincas, jamais eu entro para uma atividade médica sem fazer uma oração. Eu dei para ele um dos livros, um exemplar do seu livro. Eu acho isso muito interessante. E tem também, está circulando um vídeo do Dr. Roberto Zeballo, não sei se você conhece. É espetacular ele falando sobre a medicina do futuro, que é essa aí. E eu fico lembrando, Daniel, eu saí de Monte Carmelo com Lenísia para ir ao médico, ela estava sentindo tanto, a gente tem muitos anos, o Ricardo foi o primeiro a mudar, tinha mudado exatamente para Uberaba, para estudar no Zé Ferreira, e então juntou um punhado de coisa, né? E ela entrou num processo de dificuldade, e nós fomos lá. E chegamos no médico, eu achei tão interessante, primeiro que o médico não tinha aquela postura assim empinada, era o contrário, muito simples, né? E ele chamou a Lenise para entrar e falou, não, vem também. Aí nós sentamos, ele começou conversando comigo, nem cumprimentou a Lenise como me cumprimentou. E aí, o que você faz? Eu expliquei, tal, conversamos. E ele virou para a Lenise e começou a conversar com a Lenise. Eu estou contando isso só para chegar nesse ponto. E aí ele pediu uns exames e nós fomos ao centro da cidade para fazer esse exame. Quando nós saímos, que chegamos no carro, Lenise disse assim para mim, Quincas, eu já estou bem melhor. Só a conversa que ele teve conosco. É interessante isso, a gente tem que pensar, porque às vezes a gente mesmo pode se autocurar em um determinado momento, né? Quincas, inclusive, eu assisti ontem uma palestra da Maíse, ela é lá de Brasília. Maíse Braga. Espetacular. Excelente, espetacular. Braga é espetacular. E ela falando, King, justamente sobre isso, que eles realizavam lá um passe de cura. E aí, ao que me parece, né, ouvindo as palestras dela, ela tem uma mediunidade patente, ostensiva. E o doutor Bezerra um dia manifestou na reunião, falou, olha, nós vamos tirar o nome passe de cura. Vai ser só passes. E ela fazendo uma referência a Jesus. Quando alguém era curado diante de Jesus, o que ele dizia? A tua fé te curou. Tua fé. É esse o movimento que nós precisamos estimular, não é? Onde nós sejamos capazes de encontrar os recursos para isso. Porque, às vezes, Sérgio, a pessoa não quer ser curada. Sim. Ela não quer a cura. Ela usa aquela enfermidade como uma muleta. Né? Isso. Ela precisa se esconder atrás daquilo. Não é isso mesmo, Sérgio?
É isso mesmo, Daniel. E sempre a gente busca trazer essa conscientização, né? Porque não adianta a pessoa buscar um tratamento espiritual sem essa compreensão de que ela é portadora de todos os mecanismos para a autocura e ela é a portadora para a modificação do futuro dela. Os espíritos não vão fazer milagre algum, por isso que a Gênese, Allan Kardec é claro quando ele diz o espiritismo não faz milagres. Não tem milagre, se não tiver boa vontade, se não tiver ação, reformulação, transformação, não funciona. Vamos nos lembrar, Jesus, a sua época, quando dizia a tua fé te curou, o que seria a fé, se não uma vontade tamanha que mobilize o meu corpo, as minhas células, para que todo esse medicamento espiritual se faça, como a mulher hemorroíça. Vamos lembrar da mulher hemorroíça. Em tamanho movimento de fé, de vontade, ela vai se aproximando do Cristo em meio àquela multidão e só toca as vestes de Jesus. E de repente Jesus para em meio àquela multidão e diz: alguém me tocou. E os discípulos até sorriem dele, diz assim: mas é claro, tem uma multidão, mestre, te tocando aqui. Todos estão lhe apalpando, lhe pegando. Ele diz: não, alguém me tocou em tamanha vontade, em tamanha fé que de mim saiu virtudes, ou seja, o movimento de autocura. Se ela não tivesse essa vontade tamanha, ela não receberia o auxílio. Ela precisou provar a sua fé, essa sua confiança, para que ela recebesse de todo o amparo espiritual. Por isso que todo movimento espiritual, a gente sempre coloca a instrução. Não é só naquele momento que você se deita na maca para receber um auxílio. É no momento que eu estou fazendo uma prece, é no momento que eu estou na comunhão, no momento que eu acordo, que eu vou me ligar a Deus, me ligar à espiritualidade. Todos nós somos merecedores e temos esse acesso direto com a espiritualidade, com Deus e com tudo aquilo que nos favorece a nossa vida. A gente sempre recebe casos, Daniel e Quincas, muito interessantes, porque vai demonstrando que esse, por exemplo, o próprio tratamento espiritual não são 4 paredes, não é deitar em uma maca. Olha a pandemia, onde os tratamentos materiais estavam fechados, aquele momento de ir à casa espírita, quantos benefícios espirituais, através das próprias cirurgias espirituais à distância, que ali proporcionaram os espíritos. Por quê? Porque teve vontade, teve fé, teve reformulação. E quando a gente vai falar em cura, toda cura, ela é inicialmente uma autocura, toda ela. Então, para que o mecanismo divino possa me auxiliar, eu preciso inicialmente começar esse movimento de transformação. Eu preciso começar esse movimento para que a partir daí os mecanismos divinos possam me auxiliar. E nós estávamos em uma cidade, falando em fé, em vontade, uma senhora chegou, e sempre tem muita gente, esse trabalho, como o Daniel no começo falou, arrasta muitas pessoas, porque nós não recebemos só espírita, a maioria das pessoas que buscam esse tipo de tratamentos espirituais não são espíritas. Por isso precisa da instrução. Sempre antes do trabalho, pelo menos 40 a 45 minutos, há um momento de instrução, para que as pessoas entendam que ali elas não vão ver milagre algum, que ali elas não vão ver movimento algum sobrenatural, é realmente a fé, a vontade em ali se reestabelecer. E essa senhora foi buscar o tratamento em um processo grave de metástase, para ver, através da cirurgia espiritual, se ela melhorava. E ela chegou, ela já pegou a fichinha 30. Então, ela teria que aguardar a instrução e depois ainda 29 pessoas para ela receber o tratamento dela. E ela sentadinha durante a instrução, ela começa a passar mal, porque muita dor no corpo, e ela já estava com o número 30 preferencial. Então, ela entendia que ela não poderia também passar à frente de outras pessoas, porque tinha outras pessoas muito debilitadas. E ela diz, meu Deus do céu, eu esperei tanto esse tratamento, esperei tanto esse grupo vir à cidade, eu não vou conseguir ficar para passar lá na sala. E ela, naquele momento, faz a prece dela. Faz a prece, a oração, se levanta, vai lá, entrega a fichinha e vai embora. 3 meses depois, Quincas e Daniel, eu recebo a ligação dessa senhora. Ela diz assim, Sérgio, eu fui lá no trabalho, dia tal, câncer metástase, processo muito grave, não consegui ficar, peguei a ficha, me explicou todo o processo. 2 meses depois, o meu médico me ligou pedindo uma bateria de exames novas para a gente ver o que poderia ser feito, de químio, de rádio, de cirurgia, até para ver o que eu poderia, né, através da medicina tradicional, ser feito para o meu caso. E ela falou que fez esses exames, levou,
para o médico, chegou no consultório do médico, ele estava com os exames anteriores, ela entregou os exames posteriores, e ali ele começou a folhear os exames. Quando ele começou a olhar, ela disse assim, Sérgio, mas foi me dando uma coisa tão ruim, que eu fui vendo a expressão do médico, eu falei assim, meu Deus, a forma que ele está olhando esse exame, eu vou desencarnar amanhã. A forma que ele está observando esse material, e até perguntei, ele falei, doutor, está muito ruim assim? Aí ele disse para ela, não. Tem algo aqui muito interessante, isso nós temos tudo documentado, porque a gente faz essa documentação desses casos. Ele disse para ela, é algo muito interessante, aqui nos exames anteriores, nós temos um processo de metástase grave que não se apresenta nos novos exames, que eu não consigo lhe explicar, você não fez tratamento algum para que esse processo desaparecesse. O que eu quero dizer para você com esse caso, para vocês que estão nos assistindo? Essa senhora, ela não entrou na sala de tratamento, gente. Ela não foi lá deitar na maca, receber o tratamento. Ela estava como nós, nesse momento, numa comunhão, onde Jesus vem nos asseverar que onde estiver 2 ou mais, ele também ali estará. Nesse momento, ela se conectou a Deus, a Jesus, ao grupo espiritual, e ali, através da sua prece, com vontade, com fé. O que ocorreu? A tua fé te curou. Ou seja, todos nós, hoje, nesse momento, quem está assistindo o programa, todos nós podemos tocar as vestes de Jesus. Todos nós podemos tocar as vestes de Jesus através da nossa vontade, através desse movimento de fé, de auxílio, de compreensão. Do porquê que eu momentaneamente passo por um processo de dor? Qual é o propósito disso na minha vida? Compreendendo isso, pessoal, tudo vai favorecer para que a doença alivie, para que o processo de cura se instale e para que, através daí, eu tenha o aprendizado necessário ao meu progresso, ao meu espírito imortal. Maravilha, hein, Daniel? Chamando de Wellington. O Wellington não, pelo amor de Deus. Aliás, eu estou curioso para saber em qual restaurante que o Wellington levou a Otávia. Eu imagino que levou num bandejão, naquele de promoção, né? Depois eu quero saber mais disso, viu? Mas interessante, Sérgio, enquanto você falava aí, eu comecei a fazer uma retrospectiva, né? Nós somos de uma família muito grande, que eu, por exemplo, que nasci em 40, eu sou o nono da família. O nono não, eu posso dizer que com 12 de criação, eu sou o 11º. Então, eu lembro bem da minha mãe, a gente pequenininho lá, né, em 1945, alguém estava com um incômodozinho, ela falava, espera aí, deixa eu arrumar um remedinho para você. Isso nós morávamos na zona rural, lógico, não existia farmácia, não existia médico, então, mas tinha lá as prevenções. O que ela dava para a gente? Óleo de rícino. Terrível para tomar, nossa senhora. E às vezes você estava mal de manhã e à noite já estava bom. Agora, quando você fala que uma pessoa se autocurou, né? Eu diria até, sem, claro, dispensar o médium, que o médium é o veículo, mas você disse, e eu vou repetir, se a pessoa não estiver realmente preparada, ela não vai curar. Se vai para lá com mágoa de alguém, se a doença já é originada pela raiva, pela descompensação de sentimento que ela tem, se ela não retocar isso, se ela continuar desejando mal para o marido que foi ingrato, ou para a esposa que o traiu, casos desse jeito, dificilmente ela vai se curar, não é mesmo? É isso mesmo. Inclusive, Sérgio, tem uma frase que eu gosto muito que diz que antes de oferecer a cura para alguém, pergunte se ela está disposta a se livrar daquilo que adoeceu. Hipócrates, pai da medicina, né? Então, precisa esse movimento. Porque, às vezes, as pessoas elas querem responsabilizar o mundo. Nós somos assim. A gente não quer trazer a responsabilidade para nós, entender que nós adquirimos a doença através dos nossos padrões mentais, dos nossos padrões de emoções.
E o que a gente precisa sempre compreender, isso é uma orientação espiritual, que é difícil para aquele que está passando momentaneamente pela doença compreender. Os espíritos vêm nos dizer que, na maior parte das vezes, a doença é a nossa cura. Na maior parte das vezes, a doença é a nossa cura. Então, ela está vindo num movimento de libertação. Aí, é uma pergunta muito corriqueira que todo mundo faz. De repente, vamos imaginar por que um recebe e outro não? Se a doença é a nossa cura. Então, tem essa pergunta, é algo que todo local que a gente vai fazer uma palestra tem. Então, vamos imaginar que, de repente, o Quincas e o Daniel estão chegando para buscar um tratamento, os dois estão com o mesmo problema no estômago, o Quincas passa e recebe a cura, e o Daniel passa e não recebe a cura. Por quê? Se os dois estão buscando com a mesma fé, com a mesma intensidade, com a mesma vontade. Eu não gosto muito, se há uma palavra que é muito utilizada no meio espírita, que eu não gosto de utilizar, que é merecimento. Por que eu não gosto de utilizar merecimento? Porque quando a gente fala merecimento, dá a impressão que o Quincas merece e o Daniel não. Então, Deus não seria justo. O que eu gosto de observar nesses casos? É que todos nós temos uma história espiritual. Vamos imaginar que nessa história espiritual de construção, o Quincas já aprendeu com essa dor, com essa doença, então hoje ele tem oportunidade de não necessitar mais passar por aquele processo. Já o Daniel, ele ainda como rebelde, ainda não entendeu a dor, não entendeu o processo, então ele vai passar por aquele processo, como um processo kármico, ou seja, uma aprovação que ele necessita para o seu aprendizado. Então, a gente tem que sempre ter esse olhar mais ampliado que, em tudo, a misericórdia divina está trabalhando ao nosso favor, embora o meu olhar ainda material não observe. Porque a gente quer ver apenas o que é do corpo, o que é exterior, essa casca superficial. A gente não quer observar o que vem realmente do Espírito. Porque se a gente for visualizar, todos, à época que Jesus curou, desencarnaram. Todos que Jesus curou desencarnaram. Todos que passaram, que estão no livro, que está sendo colocado aqui para aqueles que queiram adquirir, todos que passaram e receberam o auxílio ou mesmo a cura, vão desencarnar, até porque o corpo físico ele é perecível. Então, quando a gente fala em cura, às vezes a pessoa fala assim, ele passou na cirurgia espiritual e não foi curado, desencarnou. Será que ele não foi curado? Entendendo que o corpo físico é um dreno, é um aspirador, ele precisa colocar para fora. Olha o que Chico Xavier vem dizer, que toda doença no corpo é processo de cura para a alma. Toda doença no corpo é processo de libertação para o nosso perispírito. Ele está ali colocando para fora. Então, a gente tem que ter sempre, quando a gente vai falar desse aspecto de cura, de orientações a alguém, a gente tem que ter um cuidado enorme. Eu fico sempre com o pé atrás. Ontem mesmo eu recebi um caso muito delicado de orientações que não tem rumo algum, eu já digo dessa forma. Por exemplo, uma pessoa chega para buscar um tratamento espiritual, quer engravidar. Aí a primeira coisa, Sérgio, eu fui no centro fulano de tal e o espírito fulano de tal falou que eu abortei em outras existências e por isso hoje eu não consigo ter filho. Gente, vamos, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, vamos ter cuidado nas orientações. Espiritualidade superior, ela não vai trazer orientação para que traga algum tipo de mal-estar ou para que a pessoa crie algum processo de culpa. Sabe o que acontece nesse caso? Mesmo que houvesse a possibilidade dessa mulher ser mãe, ela criou uma culpa, ela criou uma barreira por se sentir culpada, que ela fez algo no passado e hoje ela não tem merecimento. Olha só de novo a palavra que eu não gosto de utilizar, para receber aquele filho. Vem com essa palavra na boca. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes, a gente começa a estudar e começa a observar as pessoas e fala assim, vixe, ó, o Daniel tá passando ali aquela enfermidade, hein? O que ele fez na vida passada? Pelo amor de Deus, gente. Vamos parar de julgamento, até porque Emmanuel vem nos dizer que para a gente apontar alguém, a gente precisaria ter acesso a toda a história espiritual dele, para entender por que ele está se apresentando hoje daquela forma, por que ele está trazendo hoje aquele processo. Então, nesse meio, principalmente da mediunidade de cura, a gente precisa ter um cuidado enorme, porque uma palavra maldita, você impacta uma vida de uma pessoa totalmente.
Então, esse cuidado, essas observações, a gente precisa sempre ter. Então, vai buscar um tratamento espiritual, buscar uma casa que é segura, uma casa que está aliada às bases de Allan Kardec, uma casa que tem estudo, uma casa que você possa observar o médium, a sua conduta, para que você tenha realmente ali um direcionamento seguro diante daquilo que você necessita, entendendo sempre como o espírito de Dr. Ludwig nos diz e leva como bandeira do trabalho: o espiritismo não está para curar corpos, mas sim para o despertar das consciências, ou seja, tudo aquilo que a casa espírita oferece para nós são apenas sementes, que é lançada a todos. Quem vai adubar essa semente para que ela dê bons frutos sou eu, através da minha reformulação, através da minha transformação, através do meu movimento de fé. Eu vou adubar essa semente para que eu possa receber os frutos que ela possa dar. Tem que apertar, não tem? Tem, Ó, tem. Ele vai vir aqui, ele vai vir a IBA esse ano, eu vou apertar a bochechinha dele. beleza. Olha, aqui tem uma pergunta da dona Maria de Lourdes Braga, tem da Carluz Brasiel, e tem também aqui a Inês Fernandes, que está dizendo assim, depois, se tiver jeito, você vai espelhar para nós. Inês Fernandes, eu sinto uma tristeza só pela manhã, quando o dia amanhece. O que pode ser isso? Durante o dia, fico bem. É interessante, a Inês é uma grande amiga lá de Resende, estivemos lá no Rio de Janeiro também, conheci pessoalmente, graças a Deus. E essas observações a gente precisa, são várias, a gente tem que avaliar o ser, tanto pelo aspecto material, o Daniel falou isso muito claro, de a gente buscar a medicina, se é algo corriqueiro que todo dia se apresenta, buscar um médico, um terapeuta para observar pela visão médica hoje atual, se há algo que possa ser caracterizado, mas também nós sabemos que temos os aspectos espirituais a serem observados. Eu já acompanhei, Quincas e Daniel, casos, por exemplo, de repente vamos imaginar que o Sérgio, como médium ostensivo, então tem uma capacidade de canalização de mentes, de ideias, de potencialização exteriores que acabam por interferir em pequenos sentimentos. Por exemplo, vamos imaginar que o Quincas acordou hoje triste. Então, o Quincas acordou de manhã triste, ele médium, ostensivo, ele acordou com aquela tristeza. Aí ele fala assim, sabe uma coisa? Eu vou, durante o meu dia aqui, vou fazer minhas preces, minhas orações, e vai dar certo, vou melhorar. E aí vai passando o dia, parece que aquilo vai aumentando, quando termina o dia, parece que aquilo me abraçou. Por que aquilo me abraçou? Porque não é mais apenas o Quincas pensando. Nós, o que nós precisamos entender? Nós somos seres, nós somos como principalmente o médium, porque quando Allan Kardec fala de médium, ele fala do médium ostensivo, ou seja, aquele que é um intermediário entre o plano físico e o plano espiritual. O Quincas, por exemplo, como um médium ostensivo, nós somos como uma antena parabólica. Nós estamos emitindo e estamos recebendo esses mesmos sinais. Então, por exemplo, que o Quincas ele estava emanando naquela manhã uma tristeza. E não por um processo obsessivo, ele se vinculou a mentes que também estão tristes. Então, aquela tristeza que era pequenininha, de repente ela se torna grande. Por quê? Porque são várias mentes que estão ali afinadas àquele processo. Por isso que os espíritos vêm nos dizer que todo transtorno mental, ele tem um fundo espiritual. Todo ele, seja qual for, ele tem um fundo espiritual. Porque começa o Sérgio pensando, começa o Sérgio ansioso, começa o Sérgio depressivo, começa o Sérgio com pânico, e de repente, nessas emanações, outras mentes se vincularam, e o que era pequeno, de repente, se torna grande. Por isso que é necessário o tratamento material para descobrir se é uma questão patológica, ou seja, é aquilo que realmente eu preciso entrar com uma medicação, um tratamento, e aliar um tratamento espiritual que vai tratar dessas mentes, vai tratar desse processo espiritual que está ali se instalar. Então, o que eu oriento a minha irmã? Se todos os dias ela observa que essa tristeza ela é recorrente, é importante a busca do médico tradicional, até para ver a observação médica.
e ali também aliar um tratamento espiritual, tratando as duas vertentes, observando os dois campos da vida, para ver se a proposta vai trazer saúde para ela, se a proposta vai amenizar aquele processo que ele está ali se apresentando. E isso é algo muito individual, a gente não pode usar uma receita de bolo para todos. Alguns vão ter o aspecto espiritual, outros já não, outros vão ser só espiritual, mas em todos os casos é necessário tratar nas duas vertentes médicas hoje que nós temos acesso, que é a medicina tradicional e a medicina espiritual também. Nós temos aqui ainda algumas perguntas, mas em função da hora, quase 1h30, vamos apresentar mais uma, a da Giovana Zapella. E o Sérgio promete voltar aqui em um outro momento para a gente continuar o assunto. Ela pergunta como que você vê, Sérgio, a medicina natural, se ela se alia à medicina tradicional. Oi, Giovana, boa noite. Não só vejo, como já tenho experiências no próprio trabalho com essa medicina natural, né? Hoje a gente vê os próprios, o pessoal mais antigo, a gente vê que já trabalhava muito essas questões da medicina natural. E hoje nós temos um campo que vem aí crescendo muito, que é a fitoterapia. Por exemplo, no tratamento das cirurgias espirituais, nós temos aliado a esse tratamento a fitoterapia, porque é a medicina natural que vai também alcançando não só o físico. O que os espíritos nos explicam? Que hoje nós temos, e a gente poderia depois ter um outro momento para tratar, por exemplo, sobre o ectoplasma. O ectoplasma, quando nós falamos da mediunidade de cura, é uma produção que o médium tem, o médium ostensivo, ele produz esse material que é utilizado para a materialização dos espíritos e também para a desmaterialização dos espíritos. Mas esse material, o ectoplasma, ele também é encontrado nos animais e nas plantas, na natureza, no bioplasma. Então, quando nós aliamos, por exemplo, um tratamento médico e com também um alternativo, por exemplo, com a medicina natural, nós também estamos ingerindo essas potências. Nós estamos ingerindo esse ectoplasma, nós estamos ingerindo essa energia que vai atuar também como alívio ou cura do nosso corpo físico. Então, hoje se tem várias vertentes, aí a própria fitoterapia, a própria homeopatia, que vem aí se expandindo e alcançando também, além do nosso corpo físico, a estrutura perispiritual. Porque quando a gente fala em doença, nós temos o nosso corpo, que é onde é expelido esse material, ou seja, as doenças se apresentam, mas nós temos o local onde se originam as doenças, que é o nosso perispírito. O nosso perispírito é como uma caixa preta. Vamos imaginar o avião, se hoje cai um avião, o que acontece? Lá tem uma caixa preta, que ela não é destruída, que fica tudo armazenado, o que aconteceu no voo, para que eles possam entender. Nós também temos essa caixa preta, que é o nosso perispírito, onde diariamente, como Allan Kardec nos diz, vai registrando tudo que o Sérgio vai fazendo. Então não adianta, por exemplo, eu estou aqui no meu quarto, de repente eu vou emitir um pensamento em desequilíbrio e falar assim, eu estou sozinho aqui, ninguém viu, ninguém ouviu. Registrou nessa caixa preta. E o que vai acontecer? Conforme os registros, nós vamos acumulando o que é saudável ou não. Então, se o Sérgio quer saúde, ele precisa registrar questões saudáveis para que o corpo físico do Sérgio possa imprimir questões saudáveis. E essas medicinas naturais, a fitoterapia, ou podemos falar também da homeopatia, elas alcançam essa estrutura perispiritual. Elas não ficam isoladas apenas ao corpo físico, porque elas têm energia. Quando nós falamos das plantas, desse material, e também por conta da ectoplasmia, elas têm energia, então alcançam essa estrutura perispiritual. Então, eu acredito que numa medicina do futuro aliado à mediúnica, nós teremos aí um avanço muito grande, principalmente da medicina natural. Daniel, vamos mais uma pergunta aqui, que eu acho essa pergunta da Vânia Caon. Sérgio, o uso de medicamentos para ansiedade, por exemplo, prejudica o trabalho de um médium de cura? Excelente, Vânia. Vânia também é uma irmã querida lá da Fraternidade João Batista. Tive o prazer de conhecer essa casa abençoada no Rio.
Tem um trabalho também lá de cirurgias espirituais, maravilhoso. São vários médicos que atendem lá. Trabalho fantástico. Sempre que vou ao Rio, eu vou lá visitar esses amigos queridos. Hoje eu vi aqui, quero deixar um abraço, tem vários acompanhando a live. É assim, o que nós precisamos entender? Todo medicamento, não vamos falar só para ansiedade, vamos falar para todo transtorno mental. Se a medicação que eu tomo, ela não altera o meu estado mental, nós não teremos nenhum tipo de malefício para as questões mediúnicas, né? Seja o trabalho de cura, seja a psicofonia. Agora, a partir do momento que eu tomo uma medicação que ela altera as minhas funções mentais, que ela me dopa, que ela me deixa em um estado aí que eu não tenho muita participação, principalmente no que é ativo no hoje, nós teremos aí uma questão que possa prejudicar o trabalho. Então, sempre observar, eu já recebi e acompanho vários médiuns que tomam medicações aí para ansiedade que desenvolvem um trabalho mediúnico normal, porque não altera nenhuma função mental. Agora, quando a gente entra em casos mais profundos, principalmente da depressão, ou aí casos aí da própria esquizofrenia, mas que não alteram muito o estado físico, mas que mentalmente se altera, a gente tem que ter a observação e o cuidado. Colocar esse trabalhador momentaneamente em um processo de tratamento espiritual, faz todo o uso aí da medicação e quando for aí no processo do desmamar, aí vai retomando as atividades mediúnicas pouco a pouco. A gente tem que ter esse cuidado nesse tipo de observação para não levar nenhum tipo de mal-estar ou desequilíbrio ao médium que ali está no seu processo aí de entrega, no seu processo de desenvolvimento. Por exemplo, eu já fui numa casa espírita, eu achei lindo, lindo. Eu cheguei, tinha um rapaz na porta, ele é inteiro deformado. O seu rosto, tudo, o corpo, anda com muita dificuldade. Ele estava entregando as mensagens na porta. Então eu cheguei, peguei, eu achei maravilhoso, porque a gente acaba por não dar oportunidade na casa espírita a essas pessoas. E elas precisam estar nesse meio. Fiz a palestra, ao final, o passe ele é realizado no salão, 1 a 1 individual. Quando eu me sentei, eu me emocionei, porque quando eu olhei aquele irmão que me deu o papelzinho totalmente deformado, físico, estava lá, com as suas mãozinhas, me aplicando o passe magnético. Ou seja, ele tem um estado físico, mas a sua mente, ela é equilibrada. Então, ele pode atuar. Ele pode aplicar os passos, ele pode, se for preciso, trabalhar numa sessão mediúnica, numa sessão de cura, mas a partir do momento que há um estado de modificação mental, aí a gente precisa observar, e precisa reunir o grupo, ver até que ponto é saudável ou não acompanhar aquele trabalhador. Muito bom. Mais alguma pergunta, Quincas? Nós estamos já com o tempo. Eu acho que depois o Sérgio dá uma olhada e dá uma respondida para o pessoal aí. Nós vamos marcar uma volta dele. Vamos marcar uma volta dele. Sim, sim. E aí nós apresentaremos. E deixa o Elton de fora, né? Eu acho que quando o Elton não está, flui melhor, sabe? Eu particularmente prefiro quando ele não está. Olha quem está aqui, ó. Olha o participante, ó. Olha o participante aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Bom demais. Que beleza. Ô, Quincas, então vamos lá, né? Mandar um abraço para os amigos que estiveram aqui participando desse momento tão especial para nós, tão rico, né? Que foi a edição desse Prosa Espírita. Antes das considerações finais, lembrando que na semana que vem, se não me falho a memória, quem estará conosco será a dona Heloísa Pires, que estará conosco aqui na próxima quinta-feira. Se eu não estou enganado, realmente será ela, a primeira quinta-feira do mês de março. Sérgio, meu irmão, um abraço fraterno para você, que Deus te abençoe, siga te protegendo, amparando o seu trabalho, que nós possamos nos reencontrar em breve, trabalhando, né? É assim, meu irmão, com fé em Deus, Deus vai aí nos direcionar esse ano, né? É um ano aí de recomeço, de uma nova fase, que a gente vai se organizar para que possamos estar juntos. É uma benção, estive aí
ano passado em Minas, e, gente, é uma viagem que eu nunca vou esquecer. Estar com vocês é maravilhoso. Quantas vezes precisar, eu estarei aqui, porque é uma benção. Gosto muito desse momento, gosto muito desse envolvimento. Esse programa, eu falo que a gente fala prosa espírita, mas quanto esclarecimento que não leva, né? Quanta oportunidade realmente de conhecimento, porque Jesus, ele é claro no Evangelho quando vai nos dizer que nós precisamos conhecer a verdade, para que através dessa verdade nós possamos nos libertar de amarras que nós constituímos. Então, esse programa vem com esse conhecimento, então continue, meus amigos, continue com essa força, continue com essa delicadeza, com esse humor que encanta todos que aqui estão. Hoje, quando eu postei, minha mãe adora você, está aqui assistindo também. Ela falou, nossa, o Quincas, o Daniel, o Wellington, vou estar lá de frente assistindo na telinha. Adora, porque esse humor, né, esse programa que a gente deixa rolar realmente, é isso que leva dessa simplicidade que toca os corações. Então, muito obrigado a você, muito obrigado aos nossos irmãos. Estou vendo aqui vários nomes que eu conheço, várias pessoas que já acompanham o nosso trabalho, várias pessoas que nas lives estão sempre conosco. Venham participar. Quero relembrar também que, através do meu canal no YouTube, se vocês buscarem Sérgio Scherce no YouTube, eu tenho programas semanais que tratam sobre essa temática. Então, por exemplo, toda segunda-feira, às 21 horas, eu tenho um programinha que eu estudo o livro. Então, para você que hoje participou e às vezes não conseguiu ter aí a sua pergunta respondida, vá até o programa, participem, só buscar lá no YouTube, se inscrever, que vocês vão receber aí todo esse material. A minha mãe está comentando, adoro mesmo, vocês são especiais, viu? Vocês, viu, Kim? Ela falou que eu não sou não, viu? Vocês, olha lá, já fiquei com ciúmes aqui. Um abraço grande para ela, viu? Coração de mãe é grande demais, né? Um abração para ela, um abração para você, Sérgio. Que Deus te dê força e, sobretudo, que Jesus lhe permita ser humilde, porque assim você vai auxiliar a todos nós. Nós gostaríamos de, mais uma vez, enviar um abraço para a Otávia, para o Wellington, que a gente brinca muito, mas o Wellington é uma alma nobre que a gente deve bastante para ele. Olha, eu estou ficando com uma folha de débito tão grande, né? É para o Daniel, é para o seu Vicente, é para o Borginha, é para o Sérgio, é para o Wellington, tanta gente boa, César Carneiro, gente, que coisa realmente, boa. Realmente, King, a sua dívida é alta, viu? Alta, estou devendo muito, rapaz. Uma lista dessa, meu irmão. E olha lá, você conviveu com o Chico, hein? O Chico almoçou na sua casa, hospedou na casa dos seus pais. Então, realmente. Rapaz, a coisa é séria. Mas isso é merecimento, viu? Isso é merecimento. Não usa essa palavra, não. Eu vou usar. Até teve bom você falar. Essa palavra eu a substituí, eu pessoalmente quero que isso valha como verdade, como acerto, mas eu a substituí. Eu a substituí por necessidade. Hoje eu sei que tudo que eu vivo é o que eu necessito. Desde a minha cor, desde a minha família, né, até aos meus amigos. É a minha necessidade. E a necessidade nossa é para que nos tornemos melhores. Tudo que acontece conosco é para que nós aprendamos alguma coisa, até os nossos erros. Porque o erro ainda é fruto daquilo que nós queríamos experimentar. Certo? Opa, peraí, Giló amarga. Então, é preciso que a gente tenha sempre uma visão da bondade de Deus, que faça com que nós aceitemos os parentes, às vezes, que são insistentes ainda na dependência, né? E que às vezes diz para você assim, não, eu não quero largar. Enquanto ele não sofrer e sentir na pele tudo que deriva desse seu raciocínio, dessa sua vontade, vai lhe trazer penúria, vai lhe trazer dor, até que ele desperte. Falou, peraí, eu não preciso disso.
Oh, olha quem chegou! Linda, linda! Oh, coisa mais Como é que linda. você está, Eva? Tá bem? Tchau. 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 Dá um abraço na sua mãe. Você fala que Boa era noite. sortuda? A sortuda da mãe dela? Por ter uma filha dessa, né? É claro, você imaginou que era por causa de quê, Kikas? Por causa de mim? Não, Eu acho que tô não. só falando, todo mundo sabe, uai, né? Também ter prova é sorte, né? É É claro. a necessidade dela ter O Kikas é merecimento. Não, é necessidade. Necessidade. Agora eu aprendi, viu, Quincas? É necessidade. Necessidade. Não é merecimento, é necessidade mesmo. Pode olhar, pode raciocinar para você ver. Não, mas você sabe que eu gostei da definição, Quincas? Eu gostei, viu? Eu gostei. Lindo, viu? O Quincas, mas aqui, só uma referência aqui. É claro que nós falamos isso em relação ao Quincas em tom de brincadeira, porque a nossa dívida, Quincas, a nossa, daqueles que têm o privilégio de poder conviver com você, Sim. é uma dívida impagável para com Deus. Eu já me vejo no futuro dando entrevista, sabe? Ah, você conviveu com o Quincas, como que era? Aí eu vou contar para todo mundo como que era, entendeu? Como que o Quincas era e tal. Não vai. Olha, a hora que eu desencarnar, muita gente vai falar assim, coitado Quincas. Só isso. Maravilha. Bom demais, gente. Bom demais, gente. Sérgio, um Semana que abraço. Um abraço para Da todos. Poli também, viu? Vou deixar. Não. Dou sim. Viu? Semana que vem estaremos juntos, Muito bom. se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Um Tchau, abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Um milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.